Olá, internautas do Portal Webterra, dando continuidade aos episódios do Webterra Podcast, mês de março, mês especial das mulheres. Nós vamos receber aqui no estúdio hoje a doutora Carline Nogueira, fisioterapeuta com especialização em autismo. Tudo bem, Carline? Tudo bem, Maurício. Tudo ótimo. Ai, que bom, é um prazer falar com você. Hoje nós vamos falar então sobre autismo e desenvolvimento infantil. É um tema muito importante, né? Principalmente nós estamos chegando aí no mês de abril, né? Que é comemorado o Dia da Conscientização aí do autismo. Hoje o assunto vai ser muito interessante, eu espero que vocês também gostem. Só fala pra gente então quem é a doutora Carline Nogueira, estudou onde, conta pra gente um pouco aí sobre a sua vida. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer falar sobre autismo, é um tema que eu amo falar, amo estudar, continuo estudando. Eu sou fisioterapeuta, eu sou formada há 22 anos, não parece, mas sou. Né, eu me formei em patrocínio, no Triângulo Mineiro, porque na minha época ainda nem tinha faculdade de fisioterapia aqui, né, no norte de Minas. Então eu fui para lá, para patrocínio, para poder fazer a faculdade. E então, desde então, eu comecei a atuar como fisioterapeuta, fiz outras formações, mas depois eu me especializei em desenvolvimento infantil e em autismo. Há 12 anos eu atuo exclusivamente com esse público, né? Com autismo, transtornos do desenvolvimento e desenvolvimento infantil. Essa pós-graduação, no caso, você conseguiu fazer ela aqui na região mesmo ou teve que fazer em outra região, já que naquela época que você fez a faculdade ainda não tinha aqui no norte de Minas? Não, Maurício, não tinha aqui no norte de Minas, né? Eu fiz a minha pós-graduação em autismo em Uberlândia, né? Foi a primeira pós-graduação que eu fiz. Uhum. Mas eu fiz vários outros cursos em autismo. Eu fiz uma formação internacional no modelo DIR Floor Time. Eu sou a única certificada aqui no norte de Minas pelo ICDL dos Estados Unidos. Essa certificação é quase uma graduação, eu fiz ela por 5 anos, então eu comecei, né, aí eu tive que ir primeiro para o Recife, fiquei 1 mês no Recife para estudar, depois eu fui para o Rio de Janeiro para fazer acompanhamento em clínicas, e depois eu entrei pelo Instituto, que é o ICDL dos Estados Unidos, para terminar a formação mesmo internacional. E fiz outra formação no método Padovan de reorganização neurofuncional, que até o momento também sou a única certificada aqui em Montes Claros, que é uma formação para trabalhar com transtornos do desenvolvimento, né, com autismo, e fui fazendo vários outros cursos nessa área. Então, não é só um curso específico, né? Eu fui fazendo vários cursos para me tornar aí referência em fisioterapia no autismo, em transtorno do desenvolvimento e desenvolvimento infantil. Importante, principalmente por ser a única, mas assim, tomara que aparecesse também outros profissionais para, né, que trabalhe também com essas crianças, mas assim, de extrema importância e muito tempo de estudo. Com certeza, e assim, como eu, assim, graças a Deus, consegui estudar, especializar, hoje eu também dou cursos, palestras, né, mentoria, e já tem aí aqui na cidade, né, e mentorados por mim, né, eu dou cursos online, fisioterapeutas e outros também, hoje mesmo eu tô com uma mentoria aberta, tem psicólogos, tem terapeuta ocupacional, tem fonoaudiólogos que fazem a minha mentoria, porque eu falo sobre o autismo, sobre o transtorno do desenvolvimento, sobre como atuar de forma afetiva e efetiva nos aspectos sensório-motores no autismo. Você, no caso, é natural de Montes Claros? Sim, eu sou natural de Montes Claros, né? Mas quando eu me formei, que eu vim de patrocínio, eu atuei aqui por 6 meses somente. E aí eu fui para Salinas. Aqui no norte de Minas também, no né? norte de Minas. A capital da cachaça. Capital da cachaça. E eu morei lá por 10 anos, Maurício. Eu morei lá por 10 anos. Conheci meu marido lá, Maurício, seu xará aí, também. Ó, tá vendo? Um abraço pro Maurício também. Mas Maurício, ele é de Montes Claros também. E a gente estava lá construindo nossa história em Salinas. Mas aí eu tive meu filho, né? O meu único filho, na verdade. Sim. O Cadu, Carlos Eduardo, que a gente chama ele de Cadu. E então eu descobri o diagnóstico de Cadu. Cadu, ele é autista, né? E então a gente resolveu vir para Montes Claros. Como minha família é de Montes Claros e a de Maurício também é de Montes Claros, a gente resolveu voltar para Montes Claros por conta da rede de apoio, né? E aí a gente voltou para Montes Claros e ficamos por aqui mesmo, atuando aqui, tanto eu quanto ele. Hoje o Cadu está com qual idade? 15 anos, Maurício. Já é um rapaz, né? Um adolescente. Né? Então, uma bagagem aí, e até mesmo essa questão do autismo na adolescência hoje, né? Porque
as pessoas sempre ficam olhando muito o autismo na infância, né? No desenvolvimento infantil. E a gente precisa pensar isso aí também, no autismo, que os autistas crescem, né? Hoje aqui em Montes Claros você realiza atendimento em alguma clínica? Sim, eu comecei, né, há alguns anos atrás, só no consultório, no atendimento em consultório, e hoje eu abri um espaço junto com minha sócia, que é a Monique Fernandes, fonoaudióloga, que é referência nessa área também, e a gente tem uma clínica, que é a clínica Desenvolva-se, né? A gente trabalha com todo o desenvolvimento, porque o autista, Maurício, ele tem impactos em várias áreas, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, lá na nossa clínica a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem psicólogo, a gente tem mais fisioterapeutas, a gente tem terapeuta ocupacional, psicopedagogo e também temos profissionais da educação física. Todo um acompanhamento, no caso, para essa criança autista, principalmente para ela se desenvolver ainda mais, né? Sim, toda uma equipe preparada, qualificada, muito bacana, porque é isso que a pessoa autista precisa para se desenvolver. Isso, então agora, como você já se apresentou, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo, né? Tem gente que não sabe. O que é o autismo? Sim, é muito importante entender, né, o que é o autismo, porque aí a gente consegue entender quais são os impactos também. Tem pessoas que ainda pensam assim que o autismo é uma doença. O autismo não é doença. Não é, gente, atenção, viu? Não é doença. O autismo não tem cara. Então, quando você olha para a pessoa autista, você vai falar assim... tem gente que fala assim, ele nem parece que é autista, né? Não tem cara. Então, o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento, né? Então, por isso que hoje também o autismo, Maurício, nem chama autismo, chama TEA, transtorno do espectro do autismo. Isso. Porque não é só um tipo de autismo, são vários autismos, tá? Então, é um transtorno do desenvolvimento que tem déficit na comunicação social. O que é isso? A pessoa autista, ela vai ter um déficit para se comunicar na hora de interagir. Então, não é só na fala, igual as pessoas falam assim, mas meu filho não fala. Não é só isso, é na comunicação. Isso, como que eu consigo, então, identificar, né, uma criança que tem aí esse transtorno? Então, geralmente, os pais ali, quando eles começam a identificar os sinais de autismo, é justamente nisso. Meu filho não está falando, né? Então, comunicação social, não está interagindo com outras crianças, não está brincando de uma forma funcional. Então, muitas vezes a criança no seu desenvolvimento, né, típico, ela vai pegar o carrinho e vai brincar, né? Isso. E aí, o que a criança autista vai fazer? Geralmente vai pegar o carrinho, virar o carrinho e ficar brincando com a roda do carrinho, por exemplo. Então, assim, é um brincar que a gente chama de disfuncional. Muitas coisas, um sinal muito importante é chamar pelo nome. Você chama, né? Igual, Cadu, não olha. Aí parece que a criança é surda. Então, assim, parece que ela não está ouvindo, não olha, não tem contato visual, não olha no olho. É um sinal muito importante. Só que aí, ao contrário, parece que ela é surda. Mas a hora que ela ouve um barulho, por exemplo, na TV, uma musiquinha que ela gosta na TV, ela corre para ouvir. Então, não quer dizer que ela não ouve, mas ela tem uma dificuldade, o quê? De responder pelo nome, né? Então, porque assim, quando eu falo assim, Maurício, você olha imediatamente para mim, né? Todo mundo responde pelo nome. Mesmo se você estiver andando na rua, se você ouviu, mesmo que não esteja chamando você vira, né? Porque pode ser, opa, eu escutei meu nome. Escutei meu nome. Isso. A pessoa autista, ela tem uma dificuldade de responder pelo nome, ela tem uma dificuldade de contato visual, ela tem, né, um atraso na fala, que é muito importante. Outro sinal muito importante é aquelas crianças que são muito agitadas, né? Mesmo ali desde novinho, você vê um desenvolvimento. Criança que é muito agitada, criança que chora demais, que é muito irritada. É irritada para cortar cabelo, é irritada para cortar a unha. Já tem que ficar atento, tem que ficar né? atento. Não quer dizer que é só aquilo. É lógico que no desenvolvimento, né, que a gente vai avaliar, quem é especialista no desenvolvimento e vai ver esses impactos, vai olhar várias coisas. Um outro sinal muito importante também, as estereotipias. Pessoas autistas podem fazer estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos, balançar a mão, balançar o corpo, pular, ficar pulando, assistir TV e ficar pulando em frente à TV. Tem criança que é, por exemplo, que é diagnosticada, por exemplo, existe a criança que é um pouco mais agitada que a outra? Sim, existe. Então, existe o contrário também, Maurício, aquelas que é muito parada, molinha, sim, né? Aquelas que ficam lá o tempo inteiro. Então, assim, os extremos também tem que ficar atento, né? Então, por exemplo, até desde bebê, quando a gente faz uma avaliação mesmo do desenvolvimento, a gente resgata isso e pergunta para os pais,
como é que era ele nos primeiros dias? Ah, ele era um bebê tão bonzinho, ele não chorava, ele não dava trabalho. Isso também não é legal, né? O bebê, ele tem que reclamar. Tem. Aquilo ali é uma comunicação. Porque não sabe falar, né? Justamente. Ainda não aprendeu a falar. Então, a forma que o bebê se comunica é dessa forma É dessa mesmo. forma. Isso. Agora, se ele é um bebê que chora demais também, ele é muito irritado. Então, tem que avaliar esses extremos aí. Então, essa criança que tem essas estereotipias, que pula, andar na ponta dos pés, é muito comum. Cadu, meu filho, por exemplo, um dos sinais que eu percebi nele. Com qual idade ou com quantos meses, por exemplo, você descobriu que o Cadu já era um pouco, já estava apresentando algum sinal? Maurício, 10 meses Cadu andou. Eu sou físio, né? Independente de saber ou não. Porque na época, Maurício, eu não sabia de autismo, não. Tá vendo? E aí, com 10 meses, ele começou a andar. Porque eu estimulava muito esse processo, né? Como fisioterapeuta. E 10 meses, ele começou a andar na ponta dos pés. Eu achava isso muito estranho. Eu levava no pediatra. O pediatra falava, não, é normal, vai abaixar e tal. E eu achava muito estranho. E Cadu, um outro sinal também importante é um alto limiar de dor. O que é isso? A criança machuca e você fala assim, ela não chorou, bateu a cabeça e não chorou. E Cadu, ele chorava quando ele se machucava. Depois, o que começou a acontecer? Ele machucava, caía e não começava, não chorava. Por que isso acontece? Por causa desse alto limiar de dor. Então, assim, nós temos um limiar de dor, né? Todos nós temos esse limiar. Isso tem a ver com a parte sensorial, que é o sentido da dor. Isso. Então, você bate, tem gente que vai sentir muita dor, tem gente que vai sentir pouca dor, né? E no caso do autista, ele pode ter um alto limiar de dor. O que acontece? Ele vai bater e essas vias que levam o sentido da dor, é alto o limiar. E aí ele não vai sentir a dor, ele não vai demonstrar essa dor. E aí eu senti isso, né? Cadu, outra coisa, eu saía pra trabalhar, ele nem importava, tipo, não tava nem aí, né? O bebê, quando Tchau. vai, ele se incomoda, né? Que E aí eu comecei a perceber, falava com o pediatra falava que não era, entendeu? E outra coisa, ele começou a falar algumas coisinhas, ele falava mamã, papá, pra água, ele falava guá, e ele parou de falar. Outra coisa também, a criança autista, ele pode ter atraso na fala, ou ele pode também ter um déficit, ele pode parar de falar, uma interrupção no desenvolvimento. E foi o que aconteceu com o Cadu. E aqui em Montes Claros, infelizmente, na época, não tínhamos profissionais ainda qualificados, ninguém conseguiu, eu tive que ir para São Paulo. E aí foi lá que a médica falou assim, olha, eu acho que Cadu pode ter alguns sinais de autismo, vamos começar a intervenção. E aí foi quando eu comecei a estudar, e eu tive que trazer profissionais de fora, de São Paulo, na época, para poder começar a intervenção com ele. Mas olha para você ver, então, essa questão dessa dificuldade. Por quê? Porque ainda não tinha esses profissionais tão capacitados na região e você teve que levar ele para um outro estado, né, para identificar. Mas, assim, imagina para os pais, por exemplo, que não tinha condições de levar uma criança para outro estado para identificar. Pode ser que seja... E iria identificar muito tarde. Sim, e assim, o que é bom disso, né? Assim, das pessoas igual eu, que trouxe profissionais, foi a capacitação dos profissionais aqui. Por exemplo, muitos profissionais que foram estimuladores de Cadu, hoje são profissionais aqui em Montes Claros, profissionais de referência. Eu mesmo que falei assim, não, na época eu comecei a intervenção com o Cadu, ele não estava muito desenvolvendo, então eu falei, não, agora eu vou ter que estudar. Então foi isso que eu fiz, eu fui me capacitar cada vez mais para ajudar o meu filho, mas acabei ajudando outras crianças também. É importante. Então, isso é muito importante, que aí a cidade aqui, a região ganhou, né? E abriu portas para outros profissionais que queriam também atuar nessa área. Sim, e eu gostaria de que você explicasse, então, como que funciona essa questão da fisioterapia com essas crianças. O que você, por exemplo, hoje desenvolve, né, no consultório com essas crianças que os pais acabam levando por terem identificado? Sim. Olha, Maurício, a gente tem que entender quais são esses impactos, né? Que eu trabalho com os impactos sensório-motores no autismo. Igual o Cadu, meu filho. Eu comecei a me especializar porque eu percebi, igual o Cadu andava na ponta do pé. Então eu falava, gente, como? Cadu era uma criança também muito agitada, andava para um lado para o outro, não parava quieto. Para uma criança aprender, ela tem que parar, ficar quieta, para prestar atenção, para ter o aprendizado. Ele não conseguia ficar sentado para aprender cores, para aprender números, para aprender o conteúdo, né, das habilidades mesmo que ele precisava aprender. E aí, não tínhamos profissionais qualificados para isso. Então, eu fui
estudar para isso. Então, no consultório, eu trabalho específico com essa demanda de organização do corpo da criança, né, que são as demandas sensório-motoras. Eu organizo o corpo e trabalho com esses impactos motores também. Pisar na ponta do pé, a questão do sentar em W, que é quando a criança senta com aquelas perninhas para trás. Não sei se você já viu quando a criança, ao invés dela sentar de perninha de índio, que é aquela perninha cruzada, isso, ele vai sentar. Coloca com a perninha para trás. Por que a criança senta assim? Porque ela não tem muito tônus postural. Então, assim, nós estamos aqui, né? A gente mantém uma postura adequada. E eles não conseguem, né? Não, a postura, Maurício, é muito importante para a gente ter atenção. Isso. A pessoa que não tem uma postura adequada, ela não consegue ter atenção, concentração. E o autista, ele tem um déficit atencional muito grande. Então, quando eu avalio, eu faço uma avaliação das pessoas autistas do desenvolvimento, a hora que eu vou avaliar, tem um baixo tônus postural, um baixo tônus global. O tônus é o estado ótimo da musculatura. Então, eu vou atuar nisso, eu vou atuar no tônus global, tônus postural, nesses impactos do sentar de W, do pisar na ponta dos pés, no equilíbrio. As pessoas autistas, muitos, né, ficam pulando, eles ficam correndo para um lado para o outro por essa necessidade de buscar o sistema vestibular, proprioceptivo, que vai estar diretamente relacionado com o centro de equilíbrio dela. Então, a gente precisa trabalhar isso no consultório. E isso tudo vai proporcionar a organização do corpo, que é essa criança ficar mais atenta, calma e regulada para poder conseguir aprender, na verdade. No caso, existe então uma série de atividades que você realiza para conseguir estimular essa criança, né? Você usa, por exemplo, alguns objetos para poder fazer isso. Eu vi um vídeo que você coloca a bola na ponta dos pés da criança, ela joga dentro de um cesto, tudo isso para trabalhar então, né? Isso, justamente. Então, aí como que é feito isso no consultório? Pra gente trabalhar a fisioterapia, você deve conhecer a fisioterapia clássica, né? É muito maçante, às vezes aí fica 2, não tem jeito de a gente fazer isso com autista. Não tem. Então a gente tem que tornar aquela terapia mais lúdica, prazerosa para ela, usar os recursos que a criança inicia. O que a gente chama isso? De seguir a liderança da criança, né? Então, por exemplo, o paciente entra ali na sala e ele escolhe um brinquedo, por exemplo, uma coisa que ele gosta. Autista, ele tem muito hiperfoco. O que é hiperfoco? É gostar de uma coisa muito específica. Então, ele gosta, por exemplo, de um boneco. Um boneco, isso. Sonic. Aí eu amo o Sonic. Então, eu vou usar o Sonic que ele gosta. Então, o Sonic vai subir a escada. Aí eu coloco ele para subir a escada, entendeu? Então, o Sonic sobe, a criança sobe. Então, ele gosta de bola, eu vou usar aquele recurso para ele poder fazer aquela atividade. Então, eu vou usando o que a criança gosta para seguir a liderança dela, para poder conseguir os meus objetivos dentro da terapia. Eu posso pelo que você falou, eu posso estar errado, mas me corrija. Por exemplo, quando você diz que você chama o Cadu, por exemplo, e ele não te atende, por exemplo, né? Mas ele escutou a música lá do desenho na televisão. Eu posso dizer, então, que a criança, que ela é identificada, então, né, com o transtorno aí do autismo, ela é apegada, ela sempre se apega a algum objeto ou alguma coisa, por isso que você sempre vai trabalhar com aquilo para poder ajudar a criança? Ela tem um apego maior? Isso também é um dos sinais, né, que eu não cheguei a falar, mas as pessoas autistas, as crianças, elas podem ter apego excessivo a alguns objetos. Isso são padrões de comportamentos repetitivos, né, adesão à rotina, então elas apegam muito a objetos. O que a gente tem que fazer com isso? Isso aí, no caso, a gente pode usar esse interesse da criança para que ela possa expandir no desenvolvimento. A gente não pode deixar esse interesse ser ruim para ela, por exemplo, se ela tiver um interesse muito fixo naquilo que estiver atrapalhando o desenvolvimento dela, aí a terapia, por exemplo, o psicólogo vai entrar para fazer um manejo comportamental. Nós temos que sempre trabalhar em equipe, tá? Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, mas eu tenho curso de manejo comportamental, eu tenho curso de análise do comportamento para me poder fazer esses manejos de comportamento. Então, uma hora eu vou usar o brinquedo, aquilo que ele gosta, uma hora eu não vou usar, porque eu tenho que também trazer coisas novas, eu tenho que desafiar essa criança. Para ele também acabar conhecendo coisas novas, senão ele vai ficar só com só aquilo. Naquilo, né? Justamente. Fica repetitivo, no então, caso. assim, é muito amplo, tá? Então, a gente vai usar o que ela gosta, mas a gente vai trazer conteúdos novos para ela
ganhar cada vez mais habilidades. Acaba que quando você me diz que, por exemplo, a criança ela não tem muita paciência de aprender, de ficar quieta, né, em um certo lugar, acaba que entra também a questão dos pais terem paciência Sim. com essa criança. Pode ser que seja uma dificuldade para alguns pais. Aí você entrou num ponto muito importante, que é o trabalho, ele deve ser feito, como eu te falei, né? Que eu tenho uma equipe, que deve ser feito de uma forma em equipe, e não só em equipe, a participação da família é muito importante, né? Então, o que eu falo? A gente tem aqui, assim, vamos supor, uma tríade, que é a família, a criança tá aqui no meio, Sim. tá? Que é a criança e a família, juntos. Aí nós temos os terapeutas, de um lado, aí entra todos os terapeutas, e do outro lado a escola. Então, para a criança evoluir, tem que estar todo mundo aqui andando junto. E a família é muito importante, porque quem é que passa mais tempo com essa criança? Família? É a família. Isso. E se essa família não sabe lidar com essa criança, esse adolescente, aí essa criança vai só se desorganizar, vai ficar mais o quê? Mais agitada, mais desorganizada. Mas aí, Maurício, entra novamente a importância dos profissionais que atendem essa criança. Por exemplo, aí vem o psicólogo, que é muito importante, de orientar essa mãe, como que ela tá. E aí vem muito assim, que momento que essa família está, né? Tem muitas mães que receberam o diagnóstico, elas passam pelo luto, não é fácil. Exatamente, tem essa questão também, importante destacar, Sim. né? Porque nem são todas as mães que estão prontas para receber esse diagnóstico. Eu não sei se eu posso dizer que todas não estão prontas, mas eu acho que na verdade, assim, não espera. Não espera. Olha, Maurício, tem as fases, sabe, do diagnóstico. Como que foi com você? Me conta. Comigo, assim, eu vou te dizer que eu falo assim, tem o luto, tem várias fases, até chegar à luta, é assim que funciona, né? Tem o luto, aí depois tem a fase da negociação, aí tem um monte de fases, que assim, não vamos passar por essas aqui hoje, mas assim, eu fui direto à luta. Eu acho que o luto meu foi tipo um dia, eu chorei, eu falei assim, não, gente, se meu filho... Se meu filho é assim, eu já vou direto à luta, mas isso não acontece normalmente. Tem famílias que ficam muito tempo no luto, e aí precisa muito de ajuda. Nós que somos terapeutas, a gente tem que acolher muito essa família, né? Tem que apoiar, tem que ajudar, tem que fazê-las entender o processo e dar muito suporte, é muito importante. E a parte da psicologia é muito importante porque a psicologia vai, além de acolher essa família, ajudar como que ela vai manejar esses comportamentos da criança em casa. E muitas vezes a mãe tem que entender que ela vai precisar de ajuda também, porque ela precisa estar bem para ajudar o filho dela. Com certeza, né? Se ela não estiver bem, como é que vai ajudar? Entendeu? Então, nesse caso, você decidiu se especializar nessa área assim que você se especializou, antes do Cadu ser diagnosticado, correto? Na questão do autismo, ou foi depois? Não, na verdade foi por conta do Cadu mesmo, Maurício. Foi. Na verdade, o que acontece? Quando eu descobri o diagnóstico dele, eu já tinha uma clínica, né, lá, uma clínica, assim, bem grande lá em Salinas, né? Eu trabalhava com a parte de fisioterapia tradicional, RPG, pilates, né? Essas coisas tudo de fisioterapia. Isso. E aí, quando eu descobri o diagnóstico Cadu, eu vim para Montes Claros e comecei o tratamento dele aqui. Só que o tratamento dele, trazendo os profissionais de São Paulo, só que o tratamento dele não estava evoluindo adequadamente. Então, eu falei assim, gente, agora eu vou ter que me especializar. E aí eu fui me especializando para atender Cadu. Eu montei tipo um consultório dentro da minha casa para atender ele. Estava atendendo ele na minha casa. E eu vi a evolução dele, Maurício. Ele começou a falar depois que eu comecei a atender ele. Aí, o que acontece? Como eu vi a evolução dele, eu falei, gente, eu acho que eu vou começar a atender nessa área. Não era minha pretensão, sabe? Aí eu fui numa instituição, que é a ANTA, daqui de Montes Claros, Associação Norte Mineira de Apoio Autista. Me inscrevi como voluntária e comecei a atender 2 pacientes voluntários. E eu vi a evolução deles também. Olha. Né? Que foi até nesse método Padovan que eu atuo hoje. E aí foi muito legal, porque eu falei, não, eu quero oportunizar mais, né, desenvolvimento para essas pessoas. E aí eu montei uma sala para mim, primeiro um consultório pequeno, comecei a atender, e aí de lá para cá só foram muitos ganhos e assim muitas alegrias. A procura aqui em Montes Claros, ela é grande? Muito grande, Maurício. A gente tem, assim, lá na clínica, para, assim, né, lógico, a gente tem uma equipe muito grande, a gente
para você ter uma ideia, tem a unidade 1 da Desenvolva-se, né? Que é a nossa clínica de desenvolvimento infantil, que é lá no São Luís. E aí, há um ano, a gente abriu a unidade 2 da Desenvolva-se, né? Por conta da demanda que é muito grande. E hoje a gente já tem, assim, lista de espera para alguns profissionais. A terapia ocupacional mesmo, tem hora que chega a lista de espera de 50 pessoas. Nossa, é muito. É muito grande. Eu já tenho lista de espera, então, assim, eu fico, assim, treinando outros profissionais justamente para que nenhuma criança, nenhuma família deixe de receber um tratamento adequado. Aí que vem uma pergunta. Por que, então, o número de autistas está tão elevado? Na verdade, a incidência aumentou muito, né? Há muitos anos atrás, a incidência de autismo era o seguinte, em 1996, mais ou menos, nascido para 2.000. De acordo com o último centro, né, de controle de diagnóstico, foi de 1 para 44 nascidos, de 2022. Nossa! É uma incidência muito alta, né? Então, os diagnósticos, eles têm aumentado. Aí as pessoas falam assim, mas por quê? É por conta de alimentação, que as pessoas pensam muito nisso, né? É tela. Não pode vincular autismo à tela. Não tem nada a ver, viu, Maurício? É bom deixar claro isso. Importante. Pode falar direto, inclusive. Não, autismo não tem nada a ver com telas. Autismo, ele é genético, né? 97 a 99% é genético, tá? Não quer dizer que é hereditário. 81% é hereditário. Ou seja, o que é hereditário? Que passa de pais para filhos, né? Agora, 1 a 3% que é de fatores ambientais. O que é fatores ambientais? Hoje, os pais estão deixando para ter filhos mais maduros, né? Então, idade aumentada do pai pode aumentar. Isso é um fator? É um fator. Já é cientificamente comprovado. Idade aumentada dos pais, principalmente do homem, aumenta a incidência do autismo. Uso de alguns medicamentos durante a gravidez, como o ácido valproico, como o ácido fólico, aumenta a incidência de autismo. Partos prematuros, aumenta a incidência de autismo, né? Uso de drogas, álcool, principalmente, já teve um estudo bem recente saindo agora, que é o uso de drogas como maconha, aumenta a incidência de autismo. Então, assim, a incidência aumentou. Mas por que aumentou, na verdade, o número de diagnósticos? Não é que aumentou o número de diagnósticos. Os diagnósticos sempre existiram. Mas o que aconteceu? Mudou-se o diagnóstico. Antes, as pessoas autistas podiam ser diagnosticadas assim, como deficiência intelectual, depressão, alguns que eram autistas leves, que eram diagnosticados com outro diagnóstico. E hoje, por ter um conhecimento maior, até mesmo de médicos, lembra que naquela época eu tive que ir lá em São Paulo? Hoje não, os médicos já estão mais atentos, têm um olho mais clínico. Então, eles já sabem que é autismo. Então, houve uma ampliação, no caso, como eu posso dizer. Maior informação. Maior informação. Passaram a observar mais. Justamente. Então, outra coisa, na escola, os professores já estão mais atentos. Então, os professores veem uma criança, não socializa, não brinca, tem uma dificuldade, é uma criança muito irritada, bate nos coleguinhas. Opa, mãe, vai, faz uma avaliação com o fono, faz uma avaliação com o neuropediatra. E ali já o neuropediatra já consegue avaliar e entender que tem sinais de autismo e já começa uma intervenção. Sobre identificação de crianças com autismo, usando, por exemplo, um cordão de girassol que está virando projetos de leis em algumas cidades. Você tem alguma coisa a falar sobre? Na verdade, é mais com fins assim, de assegurar direitos, preconceito, né? Porque o que acontece? O preconceito ainda é grande. Muito grande, né? Então, assim, as pessoas que utilizam é mais para ter, assim, que, por exemplo, você vai numa fila. Aí tem a fila lá, não tem a fita do autismo. Tem só a de... Porque o autista, ele entrou para a lei do deficiente, né? É a mesma lei que resguarda o deficiente físico, é a lei, porque o autista, ele é considerado deficiente. Então, aí fica lá, tem gente que não entende, porque esse menino... E autismo não tem cara. Aí você tá ali... A pessoa já começa a brigar, tem gente que briga. Por exemplo, então, por exemplo, no fila de preferência, né? Isso, uma fila preferencial. E aí, às vezes, usando ali o cordão, já identifica a pessoa autista, e aí fica mais fácil das pessoas terem mais empatia, ter mais um respeito, entendeu? E também de mostrar que o autismo está em todo lugar. Exatamente. Entendeu? E aí eu acho que as pessoas estão usando mais essa fita no sentido de identificação e de mostrar mesmo, olha, o autismo existe, o autismo está em todo lugar,
né? Porque tem também uma premissa, Maurício, de que o autismo, como eu te falei, ele não é doença, é um transtorno do desenvolvimento, e o autismo, por exemplo, ele tem níveis, né? O autismo grave, moderado e leve. Então, o autismo leve, por exemplo, a pessoa pode ter uma vida funcional. Ele pode casar, pode ter filhos, pode fazer faculdade. Hoje tem tantos autistas fazendo medicina, né? Muito inteligentes, por sinal. Muito inteligentes. Então, assim, hoje a gente fala o seguinte, que o autismo ele é um princípio da neurodiversidade. É só um jeito diferente de processar as informações. Então, muitos autistas, eles têm orgulho de falar, eu sou autista. Não é que ele é anormal nem diferente, é porque ele é um jeito diferente de processar essas informações, né? E hoje a gente sabe que cada um tem o seu jeito diferente de ser. Cada um é individual, é particularmente, né, único. Então, a gente precisa entender isso também. Quando você vê, por exemplo, o desenvolvimento das crianças lá no consultório, como que é pra você? Qual que é a satisfação? Ai, é muito gratificante, né? Quando a gente chega uma pessoa ali de um jeito, né? Por exemplo, eu dei alta para um paciente o ano passado, assim, né? E é frequente isso. Às vezes as pessoas pensam assim, autismo não vai evoluir e tal. É muito frequente, eu pego uma criança, eu estava dando uma aula segunda-feira, né, da minha mentoria, e eu mostrei um videozinho, uma sequência do mesmo paciente para os alunos verem. Não falava nada, uma criança totalmente desorganizada, e a gente vai começando a intervenção de uma forma leve, e aí a criança vai evoluindo, começa a falar, começa a se organizar, e aí depois vê a satisfação da família. A mãe chega toda tensa, aquele desespero. Será que meu filho vai fazer isso? Será que meu filho vai fazer aquilo outro? A hora que a criança começa a evoluir, o sorriso está daqui até aqui. Olha que bacana. E aí você começa a ver o quanto de potencialidades que aquela pessoa tem. E aí chega no momento de uma alta, você fica assim, a gratidão que a família fica muito grata a gente, mas a gratidão é nossa, para você poder ver que você fez a diferença na vida dessa família. O meu trabalho foi bem feito. Nossa, o meu trabalho, e assim, eu sei que todo trabalho, ele é gratificante, né? Porque você tá aqui comigo, você tá fazendo isso, você tá proporcionando aqui pro telespectador, né? Isso. Conhecimento, mas assim, você vê uma família que, assim, Maurício, eu vou te falar porque eu também sou mãe. Isso. E a gente, assim, tem uma pesquisa, vou fazer só um adendo aqui, tem uma pesquisa que compara o estresse, uma pesquisa científica dos Estados Unidos, que compara o estresse de mães de autistas ao estresse de soldados em combate em guerra. Olha. De tanto que é elevado. Porque o tempo inteiro, né? Você tem que fazer 1000 coisas, mulher já, né? Que tem que fazer 1000 coisas e ainda tem que estar dando conta do seu filho autista e em estado de alerta o tempo inteiro. E pensando, né? Será que meu filho vai fazer isso? Como é que vai ser o futuro do meu filho? Como é que não sei o quê? Se eu morrer e não sei o quê? Toda uma preocupação. Toda uma preocupação. Então, assim, quando você consegue proporcionar desenvolvimento para essa criança e calmaria para o coração dessa mãe, não tem preço, entendeu? Então, é uma alegria só, é uma gratidão. Aí a palavra gratidão mesmo é o pé da letra, o que ela significa. Perfeito. Né? Então, para trazer mais conhecimento, né, para, por exemplo, o pessoal aqui de Montes Claros, você comentou comigo que vocês vão realizar um evento agora no final deste mês, né? Para o início do mês de abril, correto? Sim. Explica mais pra gente sobre esse evento. Olha só, como a gente estava falando de preconceito, né, que ainda é muito grande, nós precisamos fazer iniciativas para levar informação de qualidade, para conscientizar a população. E para isso a gente faz todo ano, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é no dia 2 de abril, um evento muito grande, totalmente gratuito, né? E a gente tem cada vez mais aumentado os dias para poder levar informação e também fazer um momento assim de confraternização com as famílias. Então, nesse ano, a gente vai fazer no dia 31 de março, dia 1º de abril e no dia 2. Dia 31 e dia 1º vai ser congresso, a gente traz palestrantes de fora, aí a gente vai falar sobre o autismo, levar informação, né? A gente fala sobre escola, a gente fala sobre questões sensoriais, a gente fala sobre o autismo mesmo, o que é, como lidar, né? Iniciativas práticas, tanto para pais, professores, supervisores, também para profissionais, então para todo mundo. Um verdadeiro aulão. Aulão. E
tem esse congresso que vai acontecer na Escola Técnica e nós vamos fazer também no dia 2 de abril um piquenique de confraternização com as famílias no Parque Sagarana. E aí leva os autistas e é uma delícia. O ano passado a gente fez assim, foi muito legal. Aí a gente faz... A Clínica Desenvolva-se, a gente tem uma academia que chama Fit Park, onde a gente proporciona atividade física para as crianças autistas. E a gente leva a academia para lá para o parque, e as crianças brincam, se divertem. Deve ser muito lindo. Muito gostoso. E é um momento que, igual a gente está falando, de mostrar ali que os autistas podem estar incluídos em qualquer lugar de autista em qualquer lugar. Eles brincam, eles se divertem, eles têm uma dificuldade de socialização? Tem. Eles têm uma dificuldade do brincar? Tem, mas eles gostam de brincar, eles gostam de socializar, não é porque eles não gostam, eles têm uma dificuldade, mas se tiver paciência, se tiver um suporte, se tiver pessoas que têm empatia para poder estar inserindo eles, estarem ali junto com todo mundo, eles vão querer, vão ficar felizes. Então a gente tem esse evento, né, com esse intuito de informar, conscientizar, diminuir o preconceito e também, quanto mais pessoas estiverem capacitadas, melhor vai ser o diagnóstico e o tratamento. E se a pessoa autista recebe, Maurício, mais tratamento precoce de qualidade, ela vai ter uma vida mais funcional e cada vez mais vai ser mais independente e autônoma. E aí ela vai ter uma vida funcional. E é isso que a gente quer, porque o autista ele pode ser funcional. Ele não precisa ficar preso dentro de uma casa, ele não precisa ficar sem ter uma vida funcional, ele pode viver de uma forma funcional. Ele pode casar, ele pode ter filho, ele pode frequentar a escola sozinho, né? Ele pode fazer uma faculdade, mas desde que tenha um tratamento de qualidade. É isso que eu ia falar pra você. Quanto mais pessoas capacitadas, melhor. Sim. O nosso bate-papo foi maravilhoso. Eu gostaria de agradecer novamente, viu? Por Eu ter que aceito agradeço. o nosso convite. E trazer informações tão importantes quanto, né, sobre crianças que são identificadas, né, com o transtorno de desenvolvimento aí. E para você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo episódio.